Programa O Equilíbrio do Universo, com Deva Gessued. Apresentação: André Dias. Palestra: O Evento. Existe um processo natural evolutivo que demonstra ser imensamente longo, pois as matérias são vagarosamente transformadas por interações mínimas entre elas. Costumo dizer em meus livros que o universo é matemático, pois essas interações ocorrem primeiro numa junção ou numa soma entre dois conjuntos de princípios inteligentes unidos pela divindade criadora, um grupo positivo e outro grupo inverso, onde há um impulso mecânico que forma conjuntos de matérias que, ao iniciarem essas interações, se multiplicam, gerando uma afinidade. Como surge uma variedade de matérias distintas, elas se dividem porque formou nelas um instinto, se separando uma das outras. Agora, por suas escolhas, pois gerou seres intelectualizados, um grupo consegue entender o melhor jeito de interagir entre elas, pois gerou gerou o equilíbrio e deixa de lado a matéria densa, buscando agregar matérias sutis, sendo isso entendido como uma diminuição. Então, a matemática do universo segue essa ordem: uma soma, uma multiplicação, uma divisão e uma subtração, onde o resultado é a ascensão do ser ou a resiliência do universo. Eu sou Deva Gessued. Esse é o programa O Equilíbrio do Universo. Perguntas e respostas sobre os temas relacionados à ufologia e à espiritualidade. A cronologia dos acontecimentos naturais. Essas matérias iniciam suas primeiras interações nas camadas sutis e vão descendo até a terceira dimensão, que é a última camada, sendo ela a mais densa de todas, possuindo 97% do total. Quanto mais densa é a camada, maior é a quantidade de componentes nos conjuntos para formarem os corpos dos seres e para formarem o ambiente onde eles se manifestam. Por causa disso, as matérias mais densas têm uma imensidão de combinações para que se formem os seres de seu ambiente. Essas interações são qualitativa e quantitativamente maiores que as de outros estágios densionais, pois quanto maior é o agrupamento, maior é a variedade de conjuntos, tendo que cada um deles interagir entre si até que eles consigam se equilibrarem. Quando isso acontece, eles deixam de ser requeridos para uma nova interação com aquela matéria, naquele ambiente, mas começam a interagir com outra matéria até exaurir tal interatividade com as matérias densas daquele ambiente. Imagine uma pirâmide, onde os seres bases que possuem apenas duas funções, que é atrair e repelir, estão no topo dela. Mas conforme vão se agregando nos estágios, vão se agrupando, em cada estágio é maior a variedade de seres distintos, pois vão criando cada vez mais conjuntos, com mais variações de positividade e de inversalidade. Vou dar um exemplo prático. A ciência diz que a base da célula, a base da vida, é a base da vida. Contudo, as células são formadas de átomos, tendo então ele como base. Digamos que ele é então o topo da pirâmide. Uma célula do corpo humano possui cerca de 7 quadrilhões de átomos. E por esse entendimento, cada um deles tem que interagir uns com os outros até que se alcance um certo equilíbrio, pois copiam as mesmas leis que regiram as matérias bases no início de seu surgimento, onde um lado escolhe a positividade e outro grupo escolhe a inversalidade. Mas chega a uma harmonia energética entre eles, próximo ao meio um do outro, que é o equilíbrio. Quando isso acontece, chegou o seu objetivo final e assim formam uma célula.
Bom, dessa mesma forma, seguindo a mesma analogia, um corpo humano na pirâmide tem abaixo as células. Cada corpo possui 10 trilhões de células, ou seja, por esse entendimento, a maior parte delas teriam que interagir umas com as outras até que chegassem a um equilíbrio e assim formassem um corpo. Então pode-se perceber com isso que o tempo para chegarem ao equilíbrio na terceira dimensão é imensamente maior que em qualquer outra dimensão, pois a maior parte dos conjuntos tem que interagir uns com seus iguais do mesmo ambiente. Além do que, existem as reparações por utilização dos 3 tipos de matérias, que é a matéria inanimada, a intermediária e a matéria animada, tendo ainda o apego às matérias que os fazem prolongar sua estadia no estágio em que está. Com isso, pode-se ter uma ideia do tempo que os seres têm que passar na terceira dimensão até que cumpram sua missão de reagrupamento das matérias do universo e alcancem funções para migrarem para outro estágio, que, como a lei da base material é justa, dividiu igualitariamente esse reagrupamento entre todos eles. Contudo, falamos aqui apenas de átomos e células, que, como dito em meus livros, pelo que tenho aprendido na Polissofia, esses são apenas 2 dos estágios evolutivos da matéria, os quais tenho chamado de instâncias ou de oitavas, pois a base do ser é o que tenho chamado de princípio inteligente, e que, a partir das moléculas, que são a base dos átomos, são 9 as instâncias, com vários estágios intermediários entre eles, até chegarem à primeira instância, que é onde o ser inicia sua experiência, o princípio inteligente. A evolução. Toda matéria passa por transformações por causa das interações que tem entre elas, que são muitas no universo, pois em cada interação elas adquirem mais funções e por isso começam a ser rejeitadas, pois adquiriu funções mais elevadas, começando a ser atraídas por outras mais adiantadas. Então o processo seria adquirir funções, depois agregar outras mais elevadas e ser rejeitadas, ou se desvencilharem das que ficarem em um estágio inferior, e assim sucessivamente. Assim progridem cada vez mais. Com esse progresso, as matérias mais evoluídas chegam a exigir mais interações com seus iguais, deixando de interagir com as que estão em estágios inferiores. Então seria como se essas células, esses seres primeiro atraíssem e depois repelissem. Da mesma forma, seguindo a mesma regra, que é a base da formação do universo ou do princípio inteligente, que possui apenas 2 funções, que é atrair e repelir. Então, eles seguem a mesma regra, como se houvesse uma mesma lei. Todos os orbes, como os planetas, na maioria das vezes iniciam seu agrupamento de rochas e poeiras longe de uma estrela, mas depois eles se atraem e por fim são sugados por ela. Todos os seres vivos que estão na 3D, todos os corpos celestes e todas as matérias possuem camadas dimensionais, ou seja, possuem corpos densos e sutis, que se manifestam em várias camadas dimensionais, de acordo com sua evolução, que é definida pela maior agregação de funções. No caso do planeta Terra, alguns seres ascenderão à 4ª dimensão vagarosamente, mas como estão sendo melhorados interventivamente em seu DNA, estão ascendendo mais rapidamente, embora possa parecer devagar, pois o ser humano vive pouco tempo com um corpo, mas em relação à evolução natural, ela está mais rápida, muito mais rápida. Um orbe ou um planeta
pode ascender à camada superior de onde está, mas se o tempo passar antes disto, ele pode passar por seus estágios até ser sugado pela estrela que circunda. Essas explicações são muito longas, pois são muitos os corpos celestes. Esse assunto será mais desenvolvido em um livro que será disponibilizado até 2023. No entanto, em relação ao planeta Terra, ele será sugado pelo Sol por sua estrela, pois passou muito tempo na 3D profunda, e isso fará com que chegue a se transformar em um planeta mineral e depois em um estágio que chamam de vulcano, assim como já está próximo de chegar ao planeta Mercúrio. Coisa essa que será abordada nesse livro futuro. O evento maior. Um livro sobre o evento, mais especificamente, será disponibilizado até 2023. Nele digo que o evento é subdividido em 3 partes principais: o pré-evento, o evento e o pós-evento. Basicamente é dizer que o pré-evento é o preparo dos seres do equilíbrio e do ambiente para que se possibilitem os acontecimentos. O evento maior é o retorno de Jesus, agora como ego Sananda, pois ao encarnar como Jesus, uniu o ego racional, sutil, lógico, de Sofia, da 9ª dimensão do plano sutil, com o ego amoroso, denso, emotivo, Emmanuel, que é Jesus, da 3ª dimensão, que é densa, gerando o ser do equilíbrio, Sananda, da 5ª dimensão. O pós-evento são vários, mas o mais esperado é a transição planetária. Existe uma grande quantidade de eventos que estão relacionados com a transição planetária, mas haverá uma maior participação dos seres do equilíbrio quando eles estiverem reunidos na Ecovila. Uma delas é a vinda do que é conhecido na Bíblia como o anjo do abismo, um ser que muitos falam que é do lado inverso, pois o que dizem e entendem é que o Deus bíblico o usará para executar sua sentença sobre os que se afastaram dele e se encontram fazendo a vontade da serpente do Éden. Mas o que se observa na Bíblia e é o que esse anjo do abismo virá fazer, é continuar a missão que faria Jesus, pois foi levado à cruz por fazer referência ao Deus Pai, Enki dos Anunnaki, e o atual Deus Javé, que era o Deus Senhor Enlil, e posteriormente passou a ser um dos descendentes Anunnaki, que o tira da vida, pelos motivos que descrevi no livro As Divindades, os Deuses e o Jogo de Interesses de 2020. Um livro está sendo concluído para ser disponibilizado em 2023, onde será abordado o verdadeiro formato da Terra, o que é o anjo do abismo e o que é o abismo, entre as várias revelações contidas nesse livro. O que se deve levar em consideração é que o voluntário da luz desse projeto, pense, fará parte desses acontecimentos, alguns ao se utilizarem das técnicas de ascensão. Livros que estão sendo disponibilizados no site O Equilíbrio do Universo ascenderão a um estágio mais sutil da 3D e outros deixarão seus corpos físicos e nascerão dos cidadãos que continuarão existindo na Ecovila. De qualquer forma, os voluntários da luz participarão desses eventos que se dedicaram durante milhões de anos e depois, junto com Sananda, ascenderão as camadas dimensionais, saindo do universo para habitar o plano divinal. Eu sou o Deva Jesuete, o que vive para sempre, equilíbrio e paz.